Então, sejam todos bem-vindos ao Matabicho. Eu sou Celestino Bastos e hoje é dia 11 de agosto de 2023. E como sempre, trazemos aqui assuntos interessantes para discutir e hoje não será diferente. Num assunto que marcou muito essa semana e nós trouxemos aqui para podermos discutir e vamos discutindo isso. Então, e nós somos o Bisso, e é preciso deixar também isso claro, nós somos o Bisso, e a partir de agora nós vamos fazer parte diretamente do Matabicho, ou seja, vamos aparecer aqui às vezes para podermos discutir certos assuntos. E como convidados hoje, eu tenho aqui a Leia, que também faz parte do Bisso, a Leia que é angolana, ela é estudante na Noruega, na UWC, é feminista, é ativista social e eu já disse que ela é membro do BIS. E depois tenho o Jaló, que é sociólogo e estudante também, né? Pelo que eu pude pesquisar, é estudante, mas ele depois vai confirmar isso, na Universidade da Beira Interior. E discute, estuda e fala sobre questões ligadas à exclusão e políticas sociais. E depois tem o Elias, que dispensa a apresentação. O Elias é do Bissau também e está sempre conosco. E o nosso tema de hoje, o grande tema de hoje, nós vamos falar sobre solidariedade e aliança, basicamente sobre os diálogos e ações de ligação na comunidade negra, que está relacionado aos assuntos que aconteceram nos últimos tempos, nos últimos dias, no caso. E é sobre isso. Eu vou deixar que a Leia faça uma contextualização. Por que acontece? As pessoas, quando verem esse tema, elas vão se perguntar o porquê que nós escolhemos esse tema. Se calhar o ponto é exatamente aí. Nós precisamos fazer uma contextualização das pessoas e para elas poderem perceber qual é a origem desse tema, o que é que nos motivou a trazermos esse assunto para discutirmos. Então, o que é que aconteceu realmente para nós escolhermos esse tema, Leia? Olá, primeiramente bom dia a todos e bem-vindos ao Matabicho mais uma vez. Pronto, nós estamos aqui para falar sobre o caso do barco da Alabama, vou traduzir para o português assim. Isso aconteceu a semana passada, no dia 5 de agosto de 2023. Um caso em que um homem negro, co-capitão de um barco no Alabama, na cidade de Montgomery, nos Estados Unidos, tentava atracar o seu barco. Só que a área estava ocupada por um barco privado que era propriedade de um grupo de pessoas brancas. E na tentativa de fazer o seu trabalho, este homem negro passa a ser atacado por um grupo de 3 homens brancos que estavam possivelmente irritados pelo facto dele tentar puxar o barco privado deles para que o outro barco pudesse atracar nas docas de Montgomery. E este caso levou a uma luta que foi interpretada pelas redes sociais como uma luta de grupos entre negros e brancos, mas era apenas um caso de tentativa de defesa deste co-capitão do barco que tentava fazer o seu trabalho. Então este assunto na semana passada desencadeou uma rede de notícias e até memes nas redes sociais que falavam sobre reparação e falavam sobre justiça entre pessoas negras e defesa de pessoas negras nos Estados Unidos e abrangiram ou levaram este caso para fora de fronteiras americanas, para todo o mundo e para todas as pessoas pretas nos meios das redes sociais. E é um assunto que até hoje tem sido muito abordado e que tem desencadeado discussões sobre violência e agressão contra pessoas pretas nos Estados Unidos e também sobre defesa e união entre as comunidades negras. Ótimo, perfeito, Leia. E é exatamente isso, acho que deu para perceber mais ou menos o contexto. Eu vou começar por ti, Jaló. Por que mesmo se tratando de uma situação dessa, nós vimos que se tratou de uma situação de violência, aliás, houve violência de ambas as partes, tanto por parte de pessoas brancas para pessoas negras, como de pessoas negras para pessoas brancas. Geralmente nós estamos habituados a situações, por exemplo, que repercutem, que são ações de solidariedade. Mas nesse caso é uma ação de violência. Por que essa ação repercutiu tanto no meio da comunidade negra? Já agora, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Normalmente estas ações, ou seja, não é normalmente, estas ações não nos orgulham enquanto povo,
ao longo da história sofreu imenso e ainda hoje continuamos a sofrer com este tipo de comportamentos ligados à violência. Mas o que eu posso dizer é que, tendo em conta a situação que aconteceu, segundo a contextualização da lei e o que aconteceu mesmo nos Estados Unidos, é que, por sermos preto, normalmente, qualquer ação que nós façamos, tendo em conta a ocupação do espaço de outra pessoa, nos entendem logo como infratores, como violadores das regras. À partida, é essa visão que as pessoas brancas levam para nos atacar. Mas não tentam, ao menos, compreender em que situação é que a pessoa preta ou a pessoa negra tentou ocupar aquele espaço. Eu, curiosamente, não tenho visto muita solidariedade. Não sei se é por falta de internet ou por falta de procurar estes assuntos, ou seja, de procurar este assunto, mas tenho visto que os mídia, por exemplo, se não a Bantuman, não consegui compreender, ou seja, não consegui localizar a notícia que falasse desta questão, realçando a necessidade dos negros se unirem, dos negros se criarem, ou seja, criarem uma aliança contra a falta do entendimento da parte das pessoas brancas. Porque aqui o que estou a notar é que aquele grupo de 3 brancos, pelo menos, não procuraram compreender o porquê da razão do co-capitão instalar o seu barco nesse espaço. Mas nós, enquanto pessoas que não fazem parte desse território, mas que também sofrem, precisamos de nos juntar mesmo com a alma, não só dizer Black Lives Matter, mas ir a esse movimento, ou fazer parte desse movimento com um afinco muito verdadeira, não só porque é bonito, mas porque precisamos mesmo de cultivar empatia entre nós para mudarmos a história. Ótimo. Olha, eu se calhar vou fazer a mesma pergunta para o Elias. Vamos ouvir a opinião do Elias. Elias, por que é que achas que isso repercutiu tanto? Assim, eu se calhar vou começar por citar um historiador famoso, o Peter Burke, ele que foi responsável por uma das frases que nós ouvimos várias vezes por aí, que diz assim: a função da história é lembrar as pessoas aquilo do que elas querem esquecer. E existe, e quando vemos uma situação e discutimos uma questão como essa, temos que recorrer diretamente aos acontecimentos históricos, aquilo que é a história das pessoas, das pessoas brancas, das pessoas negras e por aí fora. O fato é que existe uma história, um histórico de violência contra pessoas negras. Isso é uma violência generalizada, isso não está localizado apenas no território dos Estados Unidos, das Américas, né? A violência começa a partir das invasões coloniais e por aí fora, e deu no que deu até nos encontrarmos no estado em que nós estamos. Então, existe esse histórico de violência, por isso, quando vemos uma situação, uma reação como aquela que aconteceu lá no Alabama, acho que reativa até certo ponto essa memória histórica na mente daquelas pessoas que observaram aquela situação e decidiram simplesmente sair do estado de uma posição de inércia e acudir à pessoa que estava a ser agredida, que era evidentemente uma pessoa negra, né? Então, acho que há na mente do negro, do homem negro, da pessoa negra, quando vemos esse tipo de situação,
esse reativar dessa história, dessa memória coletiva de violência, parece que é uma coisa que não acaba, né? Alguma coisa que não para. Então, acho que isso gera um certo espírito de revolta e é completamente compreensível a atitude daquelas pessoas. Falamos aqui só que, lá está, falamos sobre a solidariedade e violência. E muitos dos discursos que nós ouvimos por aí, eventualmente condenaram aquela situação pela questão da violência, mas sem olhar o outro lado, que é justamente o que nós estamos a tentar trazer aqui e enfatizar, que é a questão da solidariedade naquela situação. É uma situação de violência que gerou solidariedade para um certo grupo de pessoas. Eu começaria por dizer isso, não vou mais além, senão Ok. Eu vou pegar agora num gancho que acabaste de dizer, falaste sobre essa violência histórica. E nós sabemos que os Estados do Sul, pelo menos nos Estados Unidos, sempre foram muito agressivos em relação a questões de racismo e exclusão social. E mesmo o próprio apartheid nos Estados do Sul dos Estados Unidos sempre foi muito, muito radical. Leia, tu achas que o fato disso ter acontecido aí diretamente, o fato disso ter acontecido aí, teve alguma influência diretamente com essa questão histórica ou foi o despertar, por exemplo, dos blacks? Isso podia ter acontecido em qualquer outro lado, em qualquer outro sítio, em qualquer outro lugar. Olha, eu não descarto a possibilidade disso poder ter acontecido em qualquer um outro estado, mas realmente, historicamente e politicamente, os estados do sul dos Estados Unidos são relativamente mais racistas que os estados do norte, e porque também foram um dos grandes centros e territórios dos Estados Unidos que promoveram mais o tráfico de escravos, e era nos estados do sul que literalmente se encontravam os campos de escravos e tudo mais, e as leis antirracistas demoraram muito mais tempo para serem assimiladas nos estados do sul do que nos estados do norte. Por exemplo, Alabama, a cidade de Montgomery mesmo, é uma cidade que até o princípio do século passado realizou mais de 300 linchamentos de pessoas pretas à luz do sol, ou seja, em público. Então eu creio que realmente o facto disso ter acontecido no Alabama e Montgomery, um estado do sul, influenciou o modo como esta situação se desencadeou e o nível de violência que foi promovida naquela situação. Mas apesar disso, por exemplo, o Alabama é um estado que, pelo fato de ser um dos mais racistas, estar entre os mais racistas dos Estados Unidos, ocupando a posição 33ª na lista, é um estado em que mais e mais iniciativas antirracistas tentam ser promovidas, por ser parte dos estados mais fascistas e racistas dos Estados Unidos. E agora o Alabama, por exemplo, tem, pela primeira vez em séculos, um primeiro mayor, ou seja, o primeiro prefeito da cidade que é negro, realmente. Então acho que sim, realmente influencia o facto de ter acontecido no Alabama, de ter sido em Montgomery, no estado do sul, porque relativamente os estados são mais racistas. Ótimo. Fixe. Por acaso eu não sabia desse detalhe, é um detalhe importante que acabaste de trazer agora, mas voltando na questão discutirmos, falarmos da questão da violência, para nós se calhar aqui é o ponto mais importante. Eu queria perceber de vocês, dos três, pode começar qualquer um, eu queria perceber dos três se realmente a violência acabou por se justificar naquele momento, principalmente naquele momento. Nós não vamos falar de outros contextos, mas naquele contexto em específico, a violência acaba ou não por se justificar. Algo que o Elias esteve a explicar é a questão da violência contra corpos negros ser algo muito normalizado, ser algo muito sistematizado. E eu vou aqui especificar o facto de que nós estamos a falar de uma situação em que vamos tirar a questão racial por um segundo e vamos analisar isso de uma forma mais geral. Estamos a falar de uma situação em que uma pessoa foi atacada por 3 outras pessoas. Então aquilo não foi uma luta, foi uma situação de agressão, literalmente. E pronto, a violência foi algo reativo, foi algo que teve que ser feito e foi uma forma de defesa. Nós vamos aqui dizer simplesmente violência ou agressão, como se fosse uma luta, como dizemos, uma luta de bairro, né? Não foi aquilo que aconteceu. O que aconteceu foi uma situação em que uma pessoa estava a ser atacada por outras 3 pessoas e mais reforço chegou para tentar se ajudar aquela pessoa. Durante as entrevistas nas notícias, na CNN e tudo mais, nesses canais americanos, uma das testemunhas lá presente no evento disse que
o que aconteceu na semana passada foi um daqueles eventos que os avós dessa pessoa falavam que acontecia nos anos 60, nos anos 50, em que pessoas negras eram agredidas nas ruas à luz do sol como se fosse algo supernatural. Então nós estamos aqui a falar de uma situação de agressão. Primeiramente é uma situação de agressão contra uma única pessoa, um único indivíduo, na qual outras pessoas tentaram ajudar. E aquilo gerou esse evento que nós estamos aqui a abordar agora. Nas redes sociais tem sido chamados de Black Avengers. Eu vou aqui citar o Malcolm X, ativista e nacionalista negro, que afirmava que eu chamo de violência não chamo de violência quando é autodefesa. Aí só chamo de inteligência. Malcolm X afirmava isso. E eu adoto as palavras dele neste caso porque era um caso de autodefesa e não um caso de uma simples luta entre grupos que surgiu do nada. Então, respondendo à pergunta, creio que sim, foi uma questão de autodefesa, então não havia outro modo de se reagir. Ótimo. Bem, posso avançar. No meu entendimento, a violência não se justifica em qualquer circunstância. É verdade que o co-capitão foi agredido e é natural que o grupo de pares do co-capitão também reaja. Mas a violência não se justifica em qualquer momento. Porque essas pessoas brancas que viram o co-capitão a atracar o barco, de modo nenhum não podem agredir, tanto verbalmente como fisicamente, do que aconteceu, né? Então é a partir desse momento que tudo se despoleta, que tudo se começa. A violência acaba por ganhar outras dimensões. Mas se formos pensar em termos do entendimento da pessoa, um simples diálogo podia resolver aquela situação. Porque é que está a atracar o barco aqui se nós já estávamos aqui ocupados? Ou não acha que pode atracar o barco noutro sítio, etc. E não fizeram isso. Foram atacar o co-capitão. Para mim, esse é o primeiro momento que não se justifica de modo nenhum. Mas, por outro lado, apesar de historicamente sermos pessoas que sofreram de tantas agressões, tanto na escravatura como no colonialismo, sabendo a priori que um de nós está a ser violentado, está a ser agredido, nós devíamos, ou seja, o instinto humano leva-nos diretamente a defender o que é nosso. Isso eu chamo de naturalidade, que é esse instinto que nos faz proteger o que é nosso. Mas também podia, num outro modo, acontecer, ou seja, levar essas pessoas brancas à justiça, embora muitas das vezes, quando as pessoas brancas são acusadas de agressão a pessoas negras, a justiça acaba por desprezar esse tipo de facto. O que eu quero dizer com isso é que levar as pessoas à justiça pode, de alguma maneira, contribuir para a reposição ou seja, para o julgamento da agressão que as pessoas brancas fizeram. Nós, de modo nenhum, pelo menos esse é o meu entendimento, não podemos devolver a agressão com agressão, porque senão continuaríamos no mundo no mundo de selva, desculpa-me a expressão, mas isso não orgulha, não nos orgulha, porque acaba por fazer-nos voltar ao passado, daquelas mágoas que nós temos e que ainda estamos a tentar curar. Por isso, de algum modo, podemos tentar resolver as nossas divergências com pessoas brancas, levando-as à justiça, seguindo os casos e tentar ao máximo fazer com que as pessoas brancas que agrediram a pessoa negra pagassem pelas atitudes deles. Ok, ótimo.
Eu vou deixar já que o Elias fale, Elias. Eu vou-te passar a próxima pergunta, talvez. Mas eu acho que nós estamos aqui agora num impasse, porque Uhum. o Jaló acabou agora de falar sobre o fato, por exemplo, de nós termos vivido e termos experimentado a colonização e o processo da escravatura que durou muitos anos, mas depois aparece essa situação, por exemplo, que é uma situação não muito diferente do que aconteceu nas manifestações depois da morte de George Floyd, onde houve uma certa agressão e tal, e não sei o quê, e as pessoas foram um pouquinho agressivas e até e chegaram até a fazer certos atos de vandalismo. Mas, Elias, a situação é a seguinte, meu. Nós temos aqui dois parâmetros diferentes. Um, o fato, por exemplo, de termos sido escravizados durante muito tempo. Dois, a forma e a necessidade que nós vimos de podermos agir assim, agora. Tu achas que isso ajuda ou não na questão dos estereotipos, por exemplo? Né? Nós sabemos que geralmente a pessoa preta tem sempre um estereotipo de uma pessoa ligada à violência, quando na verdade parece que nós temos e historicamente está comprovado que nós temos esse percurso todo, durante esse percurso todo fomos violentados e não necessariamente fomos violentos. E depois aparecem esses episódios que são episódios isolados de violência ligadas a pessoas negras, e parece que cria-se esse estereotipo do homem negro, da pessoa negra, da mulher negra ser uma pessoa agressiva. Certo. Olha, acho que acabou por acontecer aqui uma coisa que que era inevitável, onde temos já claramente estabelecidos posicionamentos que são, lá está também, bem ligados à história, né? Já são historicamente bem baseados. A Lea acabou por citar o Malcolm X e a dizer que concorda com essa postura, né? Com aquilo que o Malcolm X defendia. E o Jaló acabou por adotar uma postura, uma visão mais pacifista em relação à resolução da questão. O que vai nos lembrar aqui o Martin Luther King, Mahatma Gandhi, por aí fora, né? E outros homens grandes da história. A questão é o seguinte, eu não sei se vou conseguir responder diretamente à tua pergunta, Celestino, mas eu gostaria de começar por aí. Existe naquele evento, é preciso que nós olhemos aquele evento em todas as dimensões possíveis, vamos tentar fazer isso. Existe naquele evento uma situação clara de atitude racista. Ninguém pode negar isso. Existe racismo estampado naquela situação. Trata-se de uma violência dirigida a uma pessoa negra. Mesmo sem antes nós nos aprofundarmos no que ocorreu de fato naquela situação, evidentemente a pessoa negra estava em posição desfavorável em relação às outras pessoas que a agrediam. Outra questão, a violência podia muito bem ter sido uma reação das pessoas brancas contra a violência suposta da pessoa negra, mas não é o que se detectou naquela situação. Detectou-se sim uma violência gerada, né, por pessoas brancas contra uma pessoa negra que eventualmente estava simplesmente a dialogar com elas e que, pelos vistos, estava na posição do seu direito de reclamar aquele lugar, justamente porque é um funcionário daquele porto. Ponto. Temos aqui uma situação de racismo, e sobre situações de racismo e de violência, racismo é violência contra pessoas negras, não é outra coisa. Essa ideia de falarmos que existe o racismo e outros tipos de... Não. Violência, o racismo é a violência contra a pessoa negra. Muitas pessoas já se debateram ao longo da história para buscarem métodos ou formas de lidarem e de abordarem essa situação de violência. E lá está as nossas figuras aqui de destaque, o Martin Luther King, a abordagem de Martin Luther King e a abordagem de Malcolm X. As nossas opiniões vão divergir até esse ponto também. Nós temos olhares diferentes sobre uma mesma situação. Temos abordagens diferentes sobre uma mesma situação. A questão, para mim, agora, naquela situação, naquele evento, não é saber se aquela atitude é a mais certa ou não. A questão, para mim, é saber como aquilo gerou um impacto na nossa percepção enquanto pessoas negras
que tem esse histórico de violência racista e que estratégias nós podemos, de fato, adotar para que as nossas lutas sejam mais parecidas na dimensão da união que nós observamos lá, sejam mais parecidas àquela situação do que o que tem acontecido geralmente quando se observa uma situação de violência contra pessoas negras, onde pessoas não fazem nada, simplesmente por medo de serem também violentadas, pelo medo da violência e da repressão policial, que na maior parte das vezes está sempre do lado do agressor, né? Então, as pessoas negras têm muito que discutir. Nós, pessoas negras, temos muito que discutir. Eu não vou vir aqui também com soluções, porque não tenho soluções. Acho que se tivesse soluções não estaria aqui com vocês. Então, eu simplesmente venho na postura, se calhar, de provocar o nosso pensamento no sentido de dizer, olha, houve lá claramente uma situação de violência racista e os negros reagiram de uma forma que não é costume de se ver. Yeah. Ninguém chama aquelas pessoas negras. Mas pode continuar, desculpa. Certo, e é interessante esse ponto que tu chamas, porque eu acho que as pessoas brancas sempre elas tiveram muito, e durante muito tempo elas se preocuparam muito em escrever narrativas e ter um discurso primeiro e depois escrever narrativas. E o ponto talvez seja exatamente esse: até que ponto é que nós, pessoas pretas, estamos dispostos a abrirmos esses diálogos, começarmos com essas conversas e construirmos narrativas novas. Por exemplo, uma narrativa talvez onde o homem negro não fosse só visto como um gajo de força ou uma pessoa agressiva. E o ponto é exatamente esse: quando tu tens uma pessoa branca, por exemplo, a ter uma atitude dessa, onde a sua liberdade está a ser ferida e ele revida com força, geralmente o que é que as pessoas dizem? Taxam essa pessoa de herói, mas quando é um preto, talvez é um vilão da história. E eu não sei o que é que vocês acham em relação a isso, em relação a construirmos uma narrativa nova e diferente do homem preto, mas isso tudo tem que ser uma coisa que nós temos que discutir e temos de conversar em comunidade. Eu achei bom tu levantares essa questão. E não vamos falar só sobre a narrativa do homem preto, vamos falar sobre a narrativa do povo preto, de modo geral, homens e mulheres pretas. E tocando nessa questão do estereótipo, não somos nós quem construiu esse estereótipo. Nós, ao longo da história, fomos o povo vitimizado, o povo agredido. Então, nós somos a vítima da história. Quem criou a postura, o estereótipo de pessoas pretas como agressivas foi o supremacismo branco que criou essa narrativa. A violência nunca foi a nossa arma como povo, então nós nunca usamos a violência pelo povo preto, mas sim usamos a violência, ou seja, as pessoas brancas usaram a violência contra o povo preto durante esses séculos todos. Então nós não somos os violentos da história. Nós somos as pessoas que foram taxadas como animais e tratadas como animais e desumanizadas. E sobre essa narrativa, sobre nós construirmos uma nova narrativa à volta desse estereótipo, ou seja, para quebrar esse estereótipo de pessoas pretas sendo violentas, eu acho que essa narrativa já existe. Essa narrativa foi escrita por autores e autoras como Bell Hooks, Angela Davis e Malcolm X, a fim de se quebrar esse estereótipo que pessoas caucasianas criam à volta de nós, à volta da nossa história, quando eles são as pessoas que nos agridem. Então acho que é uma questão de nós popularizarmos essas narrativas, ou de mais pessoas quebrarem os seus padrões ignorantes e racistas, ou a sua forma de pensar, e estar aberta a esse tipo de narrativas e a compreender que isso não passa de um estereótipo que foi criado a fim de manipular os partidos ou as posições nesse conflito racial, né? Ótimo. Eu quero dizer o seguinte: é verdade que não temos razão de queixa no que diz respeito à construção de narrativas. Nós temos grandes pensadores, tal como aqueles que foram citados. Apesar do tempo estar a mudar, nós precisamos de contextualizar as narrativas. O Malcolm X, Luther King, Mahatma Gandhi ou Bell Hooks, autoras feministas e tudo mais, escreveram consoante o seu tempo, mas ainda hoje notamos que
os seus discursos fazem sentido. Mas e nós? O que é que nós escrevemos consoante o tempo que estamos a viver? Ou o que é que nós fazemos consoante o tempo que estamos a viver? É aí que entra aquela questão que estava a dizer há bocado, a questão da justiça. Nós, enquanto pessoas negras, não sei de outras pessoas, mas eu, pelo menos, tento ao máximo não devolver a agressão com agressão. E, tendo em conta esta situação que aconteceu, um dos pontos máximos que nós podíamos, ao menos, revirar a história, demonstrar que, apesar de sermos povos que sofreram imenso, mas nós temos cabeça para fazer com que a forma como vocês nos veem, nós não somos assim. Nós estamos na posição de reinventar a história, fazer com que as políticas de um determinado país transformem em relação ao olhar que esse país ou esse povo tem sobre as pessoas negras. Por isso é que estava a falar há bocado também a questão da empatia. Nós, entre nós, temos que fortificar a empatia para poder transformar as políticas, de modo com que as instituições, as pessoas possam ter alguma visão de que essas pessoas, apesar de terem um histórico muito violentado, mas o tempo que estamos a viver é tempo de não agredir-lhes porque são povos que sofreram e costumam sofrer. Não, nós temos que ter outra posição de fortificar essa aliança e seguir de modo a transformar as políticas desse país para respeitarem as pessoas negras. É isso que eu queria salientar. Ótimo. Falar agora sobre transformação de políticas, eu vou dirigir essa pergunta diretamente para o Elias. Nós temos conversado muito sobre a capitalização das pessoas pretas. Nós achamos que é vital capitalizar as pessoas pretas, porque diante dessa situação, por exemplo, toda e qualquer influência que alguma pessoa preta tenha, se calhar faz toda a diferença. Então, Elias, como é que tu fazes a relação, por exemplo, da capitalização das pessoas e situações como essas? Por exemplo, se eu, por exemplo, passo por uma situação como essa e eu recorro a um advogado preto, talvez seja muito diferente do que propriamente recorrer a um advogado branco. Porque eu passei por uma situação de alguém que percebe realmente o que eu passei. Então, como é que tu achas que a capitalização das pessoas pretas ajuda na construção dessas novas narrativas e nas mudanças das políticas sociais e dos Estados? Certo. Eu começo por dizer que nós vemos sobre estruturas racistas em qualquer parte do mundo. O racismo é reproduzido. Tem como consequência a violência reproduzida. Violência contra um certo grupo de pessoas. Eu se calhar vou trazer também esse discurso, essa discussão mais para nós que estamos aqui nessa conversa, porque às vezes quando nós nos distanciamos muito do objeto, parece que é só a atitude deles que não foi a mais correta, ou sei lá, parece que aquilo, nós temos a tendência de romantizar até certo ponto as situações e não é inteligente, não é interessante para aquilo que nós queremos como efetividade de mudança, né, nas estruturas de poder, inclusive. Eu penso no engajamento, claro, de pessoas negras nas lutas contra o racismo. Apesar de eu particularmente não concordar que a luta contra o racismo seja necessariamente nossa. E aqui cito o Dino Ferraz quando diz que, olha, o racismo não é nosso problema, porque não fomos nós que criamos. Eu concordo com isso. Eu acho que nós devíamos estar engajados em outras coisas que, se calhar, nos renderiam muito mais resultados a longo prazo e a curto prazo. A nossa capitalização, por exemplo. Exatamente, como isso. Por exemplo, nós estamos a investir bastante na indústria, estamos a participar, vê-se uma grande participação das pessoas negras na indústria do entretenimento. Não é à toa que nós vamos ver filmes como Black Panther, né, Wakanda, onde aquela massiva participação de pessoas negras, a representatividade das pessoas negras
nós vamos ver filmes onde homens negros defendem outros homens negros condenados à pena de morte, mas são inocentes. Esqueci-me desse filme. Temos o filme Selma, que faz uma representação daquilo que foram as lutas a favor dos direitos civis, aquela marcha com Martin Luther King e milhares de pessoas organizadas, juntas a buscar, né, aquilo que são as liberdades civis e democráticas das pessoas negras, a participação das pessoas negras nessa narrativa de democracia. Então, nós temos vários exemplos de como fazer isso, de como mandamos o racismo para baixo. Lá está, apesar de que eu acho que não seja necessariamente nossa missão, mas temos um dever histórico de lutar contra isso, de fato. E eu acho que, mais do que nós vemos aquela situação como simplesmente uma situação de violência, eu vou dizer que aquilo foi uma questão de solidariedade, que eu acho que falta muito quando se trata de violência contra pessoas negras. Eu posso, hoje ainda, sair para a rua e ver uma pessoa negra violentada, e eu dizer que eu não sou adepto de uma violência física, mas eu sei que também há situações em que um envolvimento mais físico na situação é necessário. Então não vou simplesmente pregar que eu não sou contra a violência física ou a violência, qualquer tipo de violência, quando a necessidade exige, né? Olho por olho, dente por dente, ok, tá bom. Mas se calhar eu tento reinterpretar, mesmo naquilo que são as minhas convicções como pessoa negra, reinterpretar o olho por olho, dente por dente, dente por dente. Nós vivemos sobre a base de uma estrutura, de estruturas de poder, que criaram toda uma narrativa, artigos, documentos, mídia, voltadas a um certo grupo de pessoas, que são pessoas brancas. O meu olho por olho, dente por dente, aqui reinterpretado, né, seria, olha, eu vou fazer o que as pessoas brancas fizeram, mas voltados às pessoas negras, ao empoderamento das pessoas negras, da mentalidade, à conscientização, à busca da memória negra nessas pessoas, daquilo que foi a nossa história e da necessidade de nós nos engajarmos em conjunto, no sentido de criarmos comunidades de solidariedade para com pessoas negras. A solidariedade não vai ser, obviamente, se dar só numa situação de violência como aquela. Vai se dar quando uma pessoa negra precisa de emprego, né? Os empregadores negros, os empreendedores negros estão lá para empregar essas pessoas negras. Vai se dar quando uma pessoa negra, em qualquer situação de vulnerabilidade, vê outra pessoa negra, nós vamos lá e acudimos àquela pessoa. E é uma coisa que nós vemos acontecer, nós estamos a fazer isso de fato, estamos a seguir essa cartilha. A Bantumento faz isso, quando nós vemos esse engajamento na narrativa daquilo que é o empoderamento negro e da inclusão de pessoas negras a trabalhar para pessoas negras, para a informação de pessoas negras e por aí fora. Acho que é por aí. Ótimo. Celestino, antes de começares, é um ponto que eu queria muito tocar, que o Elias também tocou, que é a questão da representatividade. E na situação que tu apresentaste, falando sobre, por exemplo, tu arranjares um advogado negro nessa situação, a violência contra pessoas negras é uma questão não só física, como que aconteceu nesse caso, e no caso do George Floyd, da Breonna Taylor, por exemplo, é uma questão muito estrutural e sistemática também. Ou seja, envolve questões políticas, envolve a escrita de políticas, envolve a inclusão de pessoas pretas dentro de uma política de sistema de saúde nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é uma questão muito para além de uma violência física ou verbal, é algo muito estrutural e sistêmico. E eu acho que, nesse sentido, a representatividade ou a presença de pessoas pretas nessas posições de poder e de decisão, como na criação de políticas e como no caso que tu exemplificaste sobre ter um advogado preto nessa situação, é algo que faz muita diferença. Não falando apenas da questão emocional de ter alguém aí que se identifica com a tua história, que se identifica com a tua luta, mas mais pelo facto de que é realmente importante ter pessoas a representar um povo dentro dessas mesas de poder. É importante termos pessoas como nós na conversa e pessoas como nós a tomarem essas decisões e que vão nos colocar numa posição mais humanizada. O povo preto, de modo geral, vou falar no sentido dos Estados Unidos e outros países brancos, é um povo que é muito desumanizado. É um povo que é pouco... Então, neste sentido, acho que é
extremamente importante o Pickett, que é o capitão dessa situação, tem um advogado preto caso ele precise de alguma defesa, porque é alguém que vai estar lá a representar, não só por uma questão racial, mas por uma questão de compreensão histórica e comunitária, no sentido de que é uma pessoa que vai colocá-lo numa posição mais humanizada. Né? Não se trata apenas de algo emocional, eu sou preto, também sou preto, mas algo estrutural e político também. Ótimo. Fixe. Já agora, vou pegar também na tua abordagem para estender mais uma pergunta, já estamos mesmo no fim, quase na reta final, que é sobre a questão, por exemplo, da nossa experiência como pessoas pretas que vêm da África. Obviamente nós somos muito experimentadas e nós, ao nascermos e crescermos naquele contexto, talvez a gente tenha muito mais legitimidade, não em relação aos outros pretos, mas uma questão de experiência e de aprendizado também. Qual acham que é o nosso papel como jovens pretos que vieram da África e que hoje estão na diáspora, alguns na diáspora em várias partes do mundo? Qual acham que devia ser a nossa influência em relação aos outros pretos? Acham que no meio dessa situação toda há alguma coisa que há alguma vantagem que a gente tenha e que nós consigamos passar isso para as outras pessoas pretas que encontramos aí pelo mundo afora? E eu falo necessariamente também da ancestralidade, né, que é uma coisa vital para esse caso. Acho que sim, pode começar já, né? Avança. Ok. É o seguinte, eu acho que provavelmente já para terminar, estamos na reta final. Eu vou responder essa pergunta, mas vou começar com uma coisa que nessa situação toda me incomoda, que tem a ver com as estratégias de luta. Nós não tocamos muito nessa situação, nessa questão. Estratégias de luta. Incomoda-me ver uma situação daquelas que ocorreu, de violência, e simplesmente a forma como as pessoas, não só como aquelas pessoas reagiram na situação, mas como nós negros, pessoas negras, reagimos depois dessa situação, né? Nós, obviamente, mediatizou-se rapidamente aquele evento, fizemos memes e por aí fora, cantamos vitória por aquela situação, mas lá está. O que no final do dia acaba por ser realmente eficiente? O que nós queremos passar que mensagem nós queremos passar com esse tipo de posicionamento, né? Eu acho que nós precisamos de mais políticas afirmativas dentro das comunidades negras, daquilo que se identificam como comunidades negras. Se calhar também tem alguma questão sobre o próprio conceito de comunidade negra ou de povo negro, a forma como nos enxergamos aí, e as pessoas que inclusive nem, não se enxergam aí, mesmo sendo negras. A pergunta que me surgiu aqui, será que carecemos de um certo espírito revolucionário até certo ponto para podermos fazer frente a esse tipo de situações? É isso que nós fizemos, por exemplo, na África, quando nós falamos da luta pelas descolonizações, né? Nós adotamos uma narrativa e um discurso e posicionamento, posturas revolucionárias. E resultou no que resultou, né? Hoje somos politicamente livres. Nós mudamos as estruturas de poder. Isso resultou. Não sei. Obviamente que, eventualmente, os negros de fora, do exterior, os negros da diáspora, tiveram outras ferramentas de luta, dentre elas também a própria postura revolucionária e o discurso revolucionário, mas o que me preocupa, de fato, é a questão da união, de como nós podemos engajar a união entre as pessoas negras e de como podemos criar estratégias na nossa luta para que os nossos direitos sejam de fato ouvidos, para que quando uma pessoa branca olhe para mim, não se sinta simplesmente livre de praticar a violência contra mim porque me olha ou me identifica como uma pessoa, um corpo, numa posição, numa postura desfavorecida, e que qualquer tipo de violência contra ela pode ser justificada e não será punida. Então, acho que é nisso que eu acho que nós devemos olhar também. Acho que as pessoas negras deviam, de fato, procurar mais estratégias, melhores estratégias. Devíamos começar a conversar, de fato, sobre estratégias
não é simplesmente esperarmos que uma situação esporádica como aquelas aconteça para que nós nos metamos lá e criemos novamente memes ou músicas ou por aí fora. É de fato falarmos, olha, queremos alguma coisa de fato que acabe com esse tipo de situação. O que é que vamos fazer de fato? Então é isso. Celestino, respondendo à tua pergunta, acho que algo importante de fazer-se aqui é particularizar a comunidade negra. Nós partilhamos a mesma raça, mas nós não partilhamos os mesmos contextos sociais, por exemplo. Minha experiência como uma pessoa negra em Angola é diferente da experiência de uma pessoa negra nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então acho que é importante particularizar os contextos sociais e políticos nesse sentido. Apesar de quando estamos todos presentes na diáspora, nós somos todos vítimas do mesmo sistema racista e supremacista e fascista, porém as nossas experiências são completamente diferentes, as nossas experiências políticas e sociais são completamente diferentes, e acho que essa é a parte em que nós nos individualizamos como comunidade negra. Ou seja, há sim uma diferenciação, e principalmente isso acontece com muitos pretos africanos que vão para comunidades americanas ou britânicas, por exemplo, nesses contextos mais europeus e brancos, vamos assim dizer, que há certamente uma diferenciação ou uma certa segregação entre pretos que são africanos e pretos que são afro-americanos, por exemplo. Há essa grande diferença, isso é o que muitos estudantes africanos, quando vão para os Estados Unidos, também experienciam. Acho que é importante nós, a princípio, como comunidade, compreendermos que sim, viemos de contextos diferentes, mas, de certo modo, todos partilhamos uma mesma ancestralidade. E é importante nós compreendermos que nessa diáspora nós precisamos nos manter unidos. E apesar de que nós viemos de contextos sociopolíticos diferentes, há aquela questão de nos interessarmos em conhecer e aprender sobre cada um de nós, a fim de promovermos uma maior união entre a comunidade, para que possamos lutar contra essas estruturas que nos desumanizam diariamente e que procuram basicamente acabar com a nossa raça. Eu tenho aqui algumas notas a acrescentar relativamente ao nosso papel enquanto jovens, e não só responder a esta questão principal, mas dizer que nós, enquanto pessoas, indivíduos, temos, primeiro nós que temos a sorte de viver na Europa e compreender as duas realidades, de onde saímos e de onde nos acolheram de alguma maneira. Então nós temos essa responsabilidade de não só glorificar com as mudanças que aconteceram ao longo da história, apesar de sermos gloriosos no passado, de termos ganhado a nossa independência. Não nos deram porque acharam que é bem. Lutamos, ganhamos a ferro e fogo, libertámo-nos. Mas o tempo em que estamos a viver, nós precisamos de não esquecer o passado, é facto, mas reviver o presente, ou seja, viver o presente, construindo novos modos de vida que nos levem à transformação. E essa transformação pode-se notar, por exemplo, que há algumas estruturas a serem montadas que vão em defesa de pessoas negras na Europa. O nosso mano aqui deu o exemplo do Bantaman 2 vezes na área de entretenimento, e podemos pensar também que o SOS Racismo está a fazer o seu trabalho. Essas são as estruturas. Há muitas estruturas de pessoas negras que vão ao encontro daquilo que é anseio que todos nós temos, de nos juntarmos sempre, de falarmos sempre e de irmos contra aquilo que nos oprime. E enquanto pessoas, indivíduos, nós precisamos de fortificar o nosso conhecimento, fortificar a nossa forma de agir perante várias diversidades ou adversidades que nos aparecem à frente. A partir desse entendimento individual, eu poderei saber qual é o meu espaço no coletivo. Por exemplo, se eu já sei que tenho esta forma de agir, quando chegar, por exemplo, a Bantaman ou a SOS Racismo,
para ter alguma posição nesse espaço, fosse saber que, apesar de tudo, o que vai prevalecer é a defesa de pessoas brancas, aliás, defesa de pessoas negras, em detrimento das violências que acontecem contra nós. Por isso é que quero reafirmar ou reforçar que nós não devemos esquecer o passado, mas irmos ao encontro das transformações que nós necessitamos. E aí, a empatia tem que prevalecer ao máximo nível para podermos, de alguma maneira ou outra, as políticas que são contra pessoas negras não serem a nosso favor, nós agirmos contra essas políticas. E aí sim, levar toda a raiva, toda a revolução para que essas coisas se transformem. É isso que eu queria acrescentar. Ótimo. Olha, já estamos mesmo na reta final, bem no fim. Mas antes disso, eu queria que cada um de vocês me dissesse o que é que entende por solidariedade negra em 2, 3 palavras. Resumidamente, 2, 3 palavras. O que é que cada um de vocês entende por solidariedade negra? O que é que seria isso, assim, na prática, a solidariedade negra? Pensando em 2, 3 palavras, o que é que cada um de vocês tem a dizer? Eu acho que eu diria, em 2 palavras, acho que é pouco para uma história de séculos. Então vou tentar meter numa frase muito curta. Solidariedade negra seria basicamente a partilha, a compreensão de traumas geracionais entre a população negra, independentemente do contexto social e político, né? Acho que todos nós partilhamos essa questão, por exemplo, a história da escravatura e esses todos os sistemas que foram criados para nos oprimir e para nos destruir. Nós todos partilhamos sequelas dessa história, desses traumas. Então, solidariedade negra passa muito sobre nós nos unirmos numa ação de cura e de humanização dos nossos povos. Ótimo. Eu, como a Leia, concordo que é injusto, em 3 palavras, dizer que é solidariedade negra. Para histórias de milénios, né? Nós temos histórias de milénios como civilizações, como povos, como pessoas individuais e tão diferentes de outras pessoas como nós somos. Mas é o seguinte, eu acho que a solidariedade ou união negra, se calhar, começa pelo entendimento da história, nos saber história dos negros, das pessoas negras. Acho que é um caminho para nós cultivarmos essa união, a solidariedade entre pessoas negras, porque só se comove com uma atitude daquelas quem entende história, só busca soluções quem entende história. Então, se calhar aqui outra questão seria a questão da informação. Nós devíamos ser solidários até na questão da informação entre pessoas negras. A forma como nós passamos informação umas às outras devia ser realmente o início desse posicionamento contra todas as estruturas de poder, que é só contra nós, né? Que é explicitamente contra nós. Então, é isso, é partilha de informação de qualidade, é criar conteúdo, é fazermos filmes, é nos empoderarmos. Acho que isso é o significado de união entre pessoas negras. Ótimo. Bem, eu elegeria aqui 2 palavras. Só mais uma coisa. Olha, Força. Há muito tempo que eu ando à procura de óculos para mim. Óculos. Eu estou num país europeu. Ok. Eu tenho nariz grande. A minha ponta aqui é grande. E quando eu vejo os brancos com óculos que lhes servem aqui no nariz, eu fico com inveja. Eu acho que solidariedade e união entre pessoas negras, essas pessoas que criam produtos para pessoas negras também começarem a criar mais produtos, intensificarem na produção de produtos para pessoas negras. Acho que é isso aí. Bem visto. Eu queria eleger aqui 2 palavras, até porque falei um bocadinho nelas. A solidariedade negra, para mim, podia ser, ou pode ser, empatia e transformação. Nós precisamos, agora vou acrescentar um bocadinho, nós precisamos de
conhecer e aceitar o passado coletivo que aconteceu. E, a partir desse passado coletivo, ir transformando as realidades atuais. Posso ficar por aqui. Obrigado. Ótimo. Muito bem. Olha, eu é que agradeço. Obrigado mesmo por participarem. Eu quero agradecer ao Elias, à Leia e ao Jaló. Obrigado por participar. Acho que foi uma conversa muito interessante. E para as pessoas, não se esqueçam de nos seguir nas redes, não se esqueçam de partilhar isso, porque isso é realmente o que importa. A ideia é isso, é tentarmos produzir alguma coisa que vale a pena e que nos faça refletir enquanto comunidade. E eu espero que nos próximos tempos voltemos a ter conversas assim interessantes. E é isso. Obrigado a todos e um bom dia para todos vocês.